Olá, tudo bem? Meu nome é José Cássio e eu quero apresentar para vocês o segundo vídeo da série de Provérbios. E nós estamos aqui no capítulo 1, na parte primeira do capítulo 1 de Provérbios, onde o autor do livro, ele explica a intenção desse livro para mim e para você. Eu espero que você esteja gostando dessa série. Se você tiver, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, ore por mim, ore por esse projeto e vamos seguir em frente com a graça de Deus. Bem, no primeiro vídeo nós tratamos do versículo 1, 2 e falamos sobre alguma coisa em relação à sabedoria, à instrução, e o entendimento para as palavras e para se adquirir a palavra de prudência, para agir com prudência. Vamos então ao versículo 3. Continuando a explicação da intenção do rei Salomão de ter escrito esse livro. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Então nós começamos que para conhecer a sabedoria, que já falamos no vídeo 1, e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência. Então, o conhecer a sabedoria e a instrução é para se entender as palavras de prudência, como nos referimos no vídeo anterior. E agora continua, para receber a instrução do entendimento. Então, quer dizer, repetindo aquilo que foi dito em termos de instrução, para receber a instrução do entendimento. Muitas vezes você não consegue perceber os detalhes que estão em volta de ti, e nós percebemos nessa geração que está aí, que não sabe interpretar texto, né? Que ela pega um livro, um texto qualquer, e não consegue interpretar porque ela não conhece a etimologia das palavras, o sentido das palavras, o contexto das palavras. As pessoas não entendem os elementos da comunicação, que é emissor, receptor, mensagem e ruído. Tudo isso, a maioria das pessoas hoje em dia não entendem do que eu estou falando. Pesquise aí na internet, porque esse não é o assunto principal desse vídeo. Mas é a forma de se comunicar que hoje em dia está se perdendo para algo volúvel, volátil e sem sentido, como antigamente não era assim. Hoje, o versículo 3, eu vou repetir, para se receber a instrução do entendimento. O que quer dizer? Salomão estava tentando, ao escrever isso, passar a instrução, quer dizer, como você vai agir e perceber as nuances do que está em volta de ti, para ter entendimento do que se passa, para perceber os insights do cenário que se forma diante de ti, que muitas vezes passa desapercebido. Então Salomão, ele quer fazer com que você se atenha, se aprecate, se atente, perceba insights, perceba elementos que estão em volta de você e que vão subsidiar você, que vão dar instrução a você, que vão fazer com que você perceba e monte uma ideia de uma condição situacional, de uma condição de momento em que você está ou em que outras pessoas estão em outros lugares, que vão fazer com que você analise e tome uma decisão que seja a mais correta possível, a mais razoável possível. Sem você ter essa instrução, essa capacidade de perceber as coisas,
tudo vai passar, as oportunidades passam, as pessoas passam, os momentos passam e você vai ficar sempre na mesma. Então, receber a instrução do entendimento, receber aquela dica que vai fazer com que você se destaque, com que você, às vezes, até oriente outras pessoas e você até aproveite oportunidades que muitas vezes aparecem e você não está ligado nisso. Vamos continuar então. Para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Então, para receber a justiça. O que é justiça hoje em dia? Justiça perdeu-se o sentido. Nós temos hoje, no maior tribunal, que deveria ser um tribunal constitucional, pessoas que interpretam a Carta Magna da Constituição Brasileira não de acordo com as normas ortográficas, com a norma gramatical evidente no idioma português brasileiro que nós usamos hoje em dia. E eles se relegam, eles se alegram em dizer, se ufanam em dizer que cada ministro do Supremo tem o direito de interpretar a Constituição Federal de acordo com os seus pressupostos, em detrimento com o que está escrito no livro da Constituição Federal, que deveria ter uma interpretação de acordo com as normas, com as leis gramaticais de interpretação de texto do idioma, da língua portuguesa, do português brasileiro, com as quais aquela carta foi escrita, Carta Constitucional. E aí, cada um tem a sua decisão monocrática, tem a sua vontade, sua percepção, sua ideia de como interpretar a Carta Magna, a guisa do que está escrito ali, né? E nenhum se envolve na decisão do outro e assim fica sendo. Eu estou usando o exemplo de como os ministros do Supremo se dão a liberdade de interpretar os textos da Constituição Federal para demonstrar a vocês que, na verdade, tanto a democracia como a justiça, como a interpretação da justiça no Brasil é algo subjetivo, se tornou algo subjetivo. Mas Salomão trata a justiça como algo literal, algo real, algo correto, algo defectível, algo transparente, claro e nítido. O que é justiça? Em suma, é fazer o que é certo. O senso de justiça que você já adquire desde o início, muitas famílias não têm isso, ou não adquirem isso, por causa da corrupção geral do gênero humano, mas, em tese, o senso de justiça se adquire desde os primeiros meses e anos de vida da criança dentro de casa, aprendendo o que é certo e a fazer o que é certo e a não fazer o que é errado. Por exemplo, roubar, tirar vantagem de alguém, mentir,
tripudiar em cima das fraquezas de outras pessoas, trabalhar pelo seu justo salário. Então, essas são noções básicas de justiça, as quais todos nós já aprendemos desde crianças, como eu já havia dito. E essa justiça, esse senso de justiça, é que Salomão está trazendo para nós a lembrança. Como você ser justo diante de situações adversas e diante de cenários complexos. Os exemplos que eu dei anteriormente são exemplos simples, aos quais qualquer criança sabe e entende e deve praticar. Mas quando nós nos tornamos adultos e nós estamos envoltos em trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas empresas, no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, dentro do ônibus, muitas vezes, podemos nos deparar com situações complexas, as quais pode exigir uma interpretação mais acurada no que seja justiça. E aí você tem que se basear, muitas das vezes, como, por exemplo, um advogado, na legislação vigente. Como um funcionário público, na legislação vigente, no Código de Ética do Funcionalismo Público, no Código de Ética da municipalidade, do funcionário do serviço municipal, do serviço estadual, do serviço federal. Existem códigos de éticas para isso. Também existe o Código tributário, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, a Constituição Federal. São todos documentos que, em tese, deveriam nortear o comportamento de toda a sociedade para agir com justiça. Mas Salomão está nos trazendo aqui o senso básico do que é ser justo. Até esse contexto serve também para você, político, ler a legislação atual do Brasil e procurar entendê-la de acordo com o prisma do conceito de Salomão sobre justiça. É justo? É correto? É certo? Entendem, senhoras e senhores? A justiça tem que ser colocada momento a momento, ou o conceito de justiça para nós deve ser colocado momento a momento à prova, à luz do nosso conhecimento, na nossa interpretação do que é certo e errado. Em tese, toda a legislação de todos os países não devem ser interpretados como justiça, mas como ferramentas que devem levar o ser humano a praticar a justiça. Vamos lá então. O juízo. Versículo 3, a justiça, o juízo. O que quer dizer juízo? Vamos pegar aqui no conceito de juízo, né? É você, baseado na sabedoria, baseado na instrução, baseado na prudência, baseado no entendimento, baseado no conhecimento, você tem toda a capacidade para agir com juízo, quer dizer, com prudência, com equidade. Você vai ser justo. O juízo vem de justiça. O juízo vem de você entender
as circunstâncias que estão à volta de ti e agir. O juízo é a pressuposição de ação, de movimento, de empunhadura daquilo que é certo fazer. Enquanto a questão da justiça, a questão do conhecimento, a questão da instrução são elementos muitas vezes passivos no aprender das coisas que estão em volta de si, o juízo é um fator ativo, baseado em tudo aquilo que você já adquiriu na sua vida. Por isso que um juiz deve ser uma pessoa que tenha um largo conhecimento, entendimento, vivência para pôr em prática a justiça. O juízo nosso deve ser a ação prática de agir com justiça em relação a nossos pais, a nossos amigos, a nossos parentes, a nossos professores. Ser justo na essência da palavra e na voz ativa do que é ser justiça. Você só vai ser justo se você agir com justiça. Então, se você ver a injustiça sendo praticada de um lado e de outro, e você ter o conhecimento, e você ter o poder de agir para que a justiça seja praticada, você está sendo injusto, está sendo incorreto. Não adianta, por exemplo, você jurar obedecer às leis, obedecer à Constituição, obedecer às normas de todos os processos que estão em volta de ti, tanto da nação, como da igreja, como da instituição, como da empresa que você presta serviço ou em que você trabalha, porque muitas empresas têm uma legislação própria de comportamento, de procedimentos internos. Mas se você vê que alguma coisa ou que alguns entes não estão agindo de forma correta e você se abstém de praticar a justiça, de levar aquele conhecimento daquelas injustiças às potestades superiores, se você se abstém, se você fecha os olhos em relação àquilo, você está sendo injusto. Então, de nada adianta ler Provérbios. Justiça, que significa ação, significa proatividade, significa você defender o que é certo, baseado em quê? Em tudo aquilo que eu já disse. No conhecimento, na prudência, e aqui na sabedoria, na instrução. Vamos seguir em frente. E a equidade. O que é equidade? A pessoa que age com equidade, ela age com a pessoa com equidade, ela age com equilíbrio. Podem ter outras definições, mas a definição que mais me surge e que mais me faz perceber a equidade é o equilíbrio. Você não pode querer tomar, mesmo que você esteja na tua mais absoluta razão, a entendimento de fazer justiça, de agir com justiça, você tem que ter equilíbrio nas suas ações, nas suas reações e também na sua inação. Para quê? Para que o conjunto de atitudes que você venha tomar na sua vida acabe transbordando
não só para ações benéficas, mas transbordando para efeitos colaterais maléficos a outras pessoas, a outras instituições e até para comunidades inteiras. Então, o equilíbrio tem que ser uma ferramenta do seu dia a dia com a qual você vai agir sob o manto da consequencialidade. Bem, esse vídeo já se estendeu demais. Eu pensava em fazer um vídeo de 3, 4 minutos, 5 talvez, mas é assim que vem a palavra, não é? Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, divulgue esse vídeo, divulgue essa série a outras pessoas. Participe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo.